Episódio 1. A menina do vestido branco. Boa noite, você que me ouve agora. Apague a luz, feche a porta, porque a partir deste momento, você não está sozinho. O relato que você vai ouvir hoje vem de um homem simples, mas acostumado a conviver com aquilo que a maioria de nós teme até pensar: a morte. Ele é coveiro e jurou contar o que viveu na noite em que viu algo que jamais conseguiu esquecer. Ele trabalhava em um cemitério antigo, daqueles cheios de túmulos de mármore rachado, cruzes enferrujadas e árvores que rangem com o vento. Há mais de 20 anos enterrando gente, ele achava que já tinha visto de tudo. Só que naquela noite, descobriu que o cemitério guarda segredos que não estão enterrados. Era uma sexta-feira chuvosa. O enterro tinha sido no fim da tarde, de uma menina de apenas 8 anos. A família saiu em prantos e ele ficou para organizar o local. Quando terminou o serviço, já era quase 11 da noite. Ele trancou o portão, apagou as luzes, mas decidiu dar uma última volta antes de ir embora. Foi aí que começou a notar algo estranho. Na parte mais antiga do cemitério, debaixo de uma figueira enorme, ele viu o que parecia ser uma criança em pé, perto de uma sepultura. Achou que fosse algum parente que tinha voltado para rezar escondido. Se aproximou para avisar que já estava na hora de fechar, mas quando chegou mais perto, percebeu que a menina não tinha guarda-chuva, não se molhava com a chuva e vestia um vestido branco, limpo, como se a água nem a tocasse. Ele disse que na hora o corpo inteiro gelou. A menina estava de costas, imóvel, olhando para o túmulo. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. Então, a criança virou o rosto devagar. Era pálida, com olhos fundos e um olhar vazio que atravessava a alma. Foi nesse instante que ele reconheceu. A menina do vestido branco era a mesma que lhe havia enterrado algumas horas antes. Ele ficou paralisado, sem conseguir correr, sem sequer piscar. E foi quando a menina abriu a boca, mas não para falar, apenas para soltar um sorriso. Um sorriso largo, gelado, sem som. Ele fechou os olhos com força, rezou tudo o que sabia, e quando abriu, não havia mais ninguém ali. Só a sepultura molhada pela chuva. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. E mesmo depois de tantos anos, sempre que passa por aquele túmulo, sente o mesmo arrepio percorrer sua espinha. Ele diz que nunca mais olhou para uma sepultura infantil sem lembrar dos olhos daquela menina. Porque algumas mortes não aceitam o silêncio e fazem questão de se mostrar, mesmo depois do último suspiro. Episódio 2. O homem que chamava pelo nome. Boa noite, você que me ouve agora. Apague a luz, feche a porta, porque a partir deste momento, você não está sozinho. O relato de hoje vem do mesmo coveiro. Um homem acostumado com o silêncio dos mortos, mas que aprendeu da pior forma que nem sempre esse silêncio é absoluto. Ele lembra bem daquela semana. O cemitério estava mais movimentado do que o normal, porque havia acontecido um terrível acidente de ônibus na estrada da cidade. 22 pessoas perderam a vida de uma só vez, e o trabalho de sepultar tantos caixotes em sequência foi pesado. Muita correria, muitas famílias chorando, e a sensação sufocante de que a morte havia passado e colhido todos de uma vez. Naquela noite, já exausto, o coveiro resolveu descansar alguns minutos numa cadeira velha, dentro do depósito de ferramentas. O vento soprava forte, trazendo o som dos galhos secos batendo uns nos outros e o ranger do portão de ferro. Estava quase dormindo quando ouviu uma voz baixa, arrastada, chamando o nome dele. No começo pensou que fosse apenas coisa da cabeça, talvez o cansaço, mas a voz veio de novo, e de novo, cada vez mais clara. Ele pegou a lanterna, saiu para verificar, e o coração começou a acelerar.
O chamado vinha da ala mais antiga do cemitério, onde os túmulos estavam cobertos de musgo e as letras nas pedras mal podiam ser lidas. Conforme avançava, a voz ficava mais nítida, como se fosse alguém escondido ali entre as sepulturas. Mas não havia ninguém. Então, diante de uma lápide esquecida, o chamado cessou. Ele iluminou a pedra e sentiu o corpo gelar. O nome gravado era exatamente o mesmo que o dele. Por um instante, ficou paralisado, a respiração presa. De repente, a sensação gelada de uma mão segurando o braço dele. Não havia ninguém, mas a pressão era real. O aperto firme, frio, como se alguém quisesse puxá-lo para baixo. Ele gritou, se soltou com força e correu como nunca havia corrido em toda a vida. Na manhã seguinte, com o sol forte, voltou à sepultura. O nome estava lá, o mesmo nome dele, escrito em letras gastas, de uma pessoa que havia morrido há mais de 100 anos. Mesmo nome, mesmo sobrenome. Desde então, o coveiro nunca mais conseguiu passar por aquele túmulo sem sentir um arrepio fundo. E sempre que ouve alguém chamar seu nome, olha para trás com medo de não encontrar ninguém. Ou pior, é encontrar aquela voz antiga, vinda da terra, lembrando que um dia será a vez dele descansar ali. Episódio 3. A mulher e o crucifixo. Eu já trabalhei muitos anos nesse cemitério, mas há um acontecimento que nunca consegui esquecer. Foi numa manhã nublada, dessas em que o silêncio pesa mais do que o habitual. Eu estava cuidando da preparação das covas quando uma mulher surgiu entre os túmulos. Tinha um olhar profundo, cansado, mas ao mesmo tempo firme, como quem carrega um segredo. Ela se aproximou e perguntou com voz quase sussurrante: "Você pode me mostrar o túmulo onde será enterrada a Senhora Maria das Dores?" O nome não me era estranho. Haveria um enterro com esse nome no fim da tarde. A cova já estava aberta, a lápide pronta, e a família provavelmente ainda velado o corpo na funerária. Achei curioso alguém aparecer antes, mas concordei em levá-la. Caminhamos pelo corredor de terra úmida até a ala nova. Mostrei o túmulo aberto, com uma cruz simples de madeira e o nome dela gravado: Maria das Dores. A mulher ficou imóvel por alguns instantes. Então, retirou do bolso um pequeno crucifixo de metal gasto, antigo, e o colocou cuidadosamente sobre a borda da cova. Não disse nada, apenas observei. Ela me agradeceu com um aceno discreto e se afastou. Mais tarde, quando o cortejo chegou, o caixão foi colocado na cova. Os familiares choravam, se apoiavam uns nos outros. E então eu a vi. Dentro do caixão estava a mesma mulher que me havia pedido para ver o túmulo horas antes. O mesmo rosto, a mesma roupa. Um arrepio percorreu minha espinha, mas permaneci calado. Quem acreditaria em mim? No instante em que fecharam a cova, os familiares perceberam algo sobre a terra recém-fechada. O crucifixo que a mulher havia deixado ainda estava ali, sobre a lápide. Um silêncio perplexo se formou. Todos se entreolharam, tentando compreender de onde aquilo havia surgido. Apenas eu sabia a verdade. E o ar de inquietação ficou ali, flutuando entre os túmulos. Até hoje, cada vez que passo por aquela cova, vejo o crucifixo preso à lápide e me pergunto: quem afinal caminhou comigo naquela manhã? Então é isso, pessoal. Se você gostou das histórias que contamos neste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Não se esquece de acionar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Até o próximo vídeo.